Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Hoje, estudando juntos os versículos 15 a 17. Um pequeno trecho, mas importante nesse capítulo, porque Jesus continua a falar da atitude aceita por Deus do discípulo. Veja então o que diz a palavra de Deus. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Já sabemos, que Jesus estava a caminho de Jerusalém, as pessoas estavam ao redor dele, certamente Jesus parava em alguns momentos e talvez num momento desses, então, alguns pais vieram trazer crianças para que Jesus as tocasse. O sentido dessa expressão aqui, ou seja, o sentido desse toque, bem pode ser que eles queriam que Jesus as abençoasse, não é? Tocar aqui seria tocar na cabeça e abençoar aquelas crianças, orar por elas, né? Dizer algo que fosse de bendição, certamente é algo precioso, especial. Nós, cristãos, temos por hábito, por exemplo, apresentar os nossos filhos ao Senhor quando são pequenos. Eu fiz isso com as minhas duas filhas. Eu espero que você, crente que me ouve, também tenha feito e faça isso com seus filhos, que você os apresente ao Senhor quando pequenos, para que o pastor ore, não é? E para que simbolicamente você busque ali a presença de Deus e busque o favor de Deus para o seu filho, para a sua filha. Isso é especial no coração de muitos pais. Isso é especial, isso foi especial para mim como pai, que as minhas filhas fossem apresentadas ao Senhor e dedicadas a Ele como futuras filhas, servas de Deus, que Ele pudesse usar no seu reino, como, aliás, pela graça de Deus é até hoje. Então, esses pais aqui tinham esse desejo, mas vejam só a atitude dos discípulos. Os discípulos, vendo, os repreendiam. Certamente os discípulos pensaram assim: o mestre está muito ocupado. Você não está vendo que ele está apressado indo para Jerusalém? Você não está vendo que ele tem mais o que fazer do que abençoar crianças? Não importune o mestre. Certamente essas eram algumas das coisas que os discípulos estavam fazendo ali. Mas Jesus viu, né? Viu isso acontecendo e chamou as crianças para junto de si. E ele então ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Interessante a atitude de Jesus: deixem vir a mim as crianças. Ele se importava com elas. Certamente Jesus viu no gesto dos pais algo extremamente positivo, algo valioso, de que os pais quisessem que o Senhor Jesus tocasse nelas e abençoasse essas crianças, não é? Porque eles desejavam o bem para os filhos. Mas mais que isso, Jesus aproveita esse momento para ensinar mais uma vez sobre a atitude correta daqueles que se aproximavam de Deus. Veja que Thomas Nelson nos traz algumas aplicações interessantes acerca do que Jesus demonstra aqui. A primeira delas: todas as pessoas
mesmo as crianças são importantes para Deus. Ninguém é desprezado por Deus. Ninguém que pode ser considerado por outros menos importante ou indigno, talvez pelo pecado, pela condição. Ninguém é indigno na presença de Deus de tal forma que não pode se achegar a Ele, não pode buscar o Senhor. Todos são importantes para o Senhor. E Jesus continua dizendo mais: em verdade vos digo, verso 17, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Porque ele já tinha dito, dos tais é o reino de Deus. Jesus, claro, não queria dizer que o reino de Deus era só das crianças, mas daqueles que se aproximavam do Senhor com a mesma confiança que uma criança tem em relação aos pais. Você, pai, você, mãe, sabe muito bem que seu filho confia em você. Quantas vezes aquele exemplo é utilizado da criança que está na beira da piscina e o pai ou a mãe então abre os braços e diz, filho, vem. E você então vê que a criança se joga no braço do pai, porque confia, porque sabe que o pai vai abraçá-lo, vai acolhê-lo, sabe que há segurança. E se o pai está dizendo algo, é porque o filho pode certamente fazer. É esse tipo de pureza de coração, é esse tipo de fé confiante que Jesus quer ver hoje na minha vida e na sua vida. É esse tipo de atitude de pureza e de fé que o Senhor deseja ver naqueles que se aproximam dele. Por isso Jesus diz, dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então devemos receber o reino com confiança, com pureza, confiar no Senhor, tal como uma criança confia e depende dos pais. Nós precisamos nos lembrar, uma criança não tem como se sustentar. Ele precisa da mãe, ele precisa do pai para nutrição, precisa do cuidado do pai até que ele cresça e seja então capaz de cuidar de si mesmo. É isso que nós precisamos entender, que Jesus está aqui dizendo, ensinando. A dependência, a pureza, a fé, a confiança de uma criança nos pais deve ser modelo para a confiança, a fé, a dependência do discípulo, a nossa dependência de Deus. Então, se nós não formos assim como uma criança, nós também não seremos dignos de estar no reino de Deus. É isso que esse texto está a nos ensinar. Chegamos ao final deste pequeno trecho e vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas no capítulo 18 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.